Mãe do Jardim, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Marcela, muito prazer para quem não me conhece. E olha, eu tava gravando outro vídeo, só que aí ficou muito grande, né? Porque eu tava especificando muitas coisas e ficou um pouco grande. E eu nem tinha chegado no final ainda. Faltava um pouco ainda pra chegar no final e aí eu pensei que ia ficar um pouco maçante pra vocês. Então vou gravar aqui outro, sem problemas, pra tentar explicar, mas de uma forma menos maçante, bem explicada, mas com pouca, para não ficar com muita coisa para vocês, tá bom? Então, antes de a gente começar, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo nosso acordar, obrigado por nós estarmos bem, que o Senhor abençoe cada criança, Deus, e que elas possam ser luz onde elas forem, abençoe o papai de cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre os nossos papais serem nossos heróis. E em Hebreus 11 tá falando sobre os heróis da fé. Então hoje nós vamos estar falando sobre eles. O primeiro herói da fé é... Eu tô aqui com um computador para mim poder conseguir ir lendo os versículos para vocês, tá bom? Nosso primeiro herói da fé é Noé. Noé ele foi conhecido como herói do trabalho. Então em Hebreus 11:7 está escrito: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando Noé recebeu essa missão, nessa questão e esse trabalho de criar a arca, juntamente com isso, né, veio um privilégiozinho que era de levar a sua família também junto com ele. Então, assim, a família dele também trabalhou nessa obra junto com ele. Os seus filhos o ajudaram nessa obra, nesse trabalho, porque apesar de nós já ter pouca coisa de idade, assim, ele trabalhou, ele ainda ouviu a voz de Deus e ele foi temente a Deus e fez o que Deus tinha pedido pra ele. Então, assim, ele ainda foi trabalhador, mesmo um pouquinho mais velho, né? E os filhos ajudaram. Isso mostra a perseverança, a determinação, a união, né? A unidade da família. Então, assim, isso é muito importante também. Então, é muito importante que o pai seja um exemplo de trabalho pro seu filho. É muito importante porque o pai, ele é uma referência ali pros filhos, né? Então, tem essa importância dessa questão de ser exemplo. Então, pai também é um exemplo de trabalho. Vamos para o próximo versículo aqui, que é Hebreus 11:17, que o nosso segundo herói da fé é Abraão. Abraão foi conhecido como herói da fé. Nosso segundo herói da fé, tá. Não sei se vocês entenderam, mas tá bom. Nosso segundo foi Abraão, que foi conhecido como herói da fé, herói de fé, porque ele teve fé. A gente vai vendo isso aqui, né? Hebreus 11:17 está escrito: pela fé, Abraão, quando postou à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar, ele realmente ia sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, assim, ele literalmente ia sacrificar o seu filho em questão de um pedido de Deus, porque Deus pediu para que ele entregasse o seu filho em prova de amor a Deus. Então, assim, Isaac era uma coisa assim preciosa, era uma coisa valiosa na vida de Abraão. E mesmo assim ele entregou o seu filho, ele confiou em Deus, ele teve fé e ele sabia, ele reconhecia o poder de Deus e sabia que independente do que acontecesse, Deus simplesmente podia ressuscitar Isaac ali dentre os mortos. Então assim, a fé de Abraão foi uma coisa assim muito surpreendente, no entanto que ele foi conhecido como o pai da fé. Então, assim, é muito importante que os pais deixem... Eu falo muito então assim, né? É muito importante que os pais deixem a questão de valores para os seus filhos. E principalmente a fé. A fé é uma coisa muito importante que faz o impossível acontecer. Principalmente quando nós estamos com Deus, né? Quando a gente tá, assim... Tipo, eu tenho um sonho e eu acredito que eu vá conseguir, mas eu preciso de Deus junto comigo nessa para que eu possa fazer com que esse sonho se concretize. Então, assim, é muito importante que os pais deixem esses valores, tá bom? Então, pai também é um exemplo de fé. Vamos para o próximo, que é Isaac. Isaac, ele foi conhecido como herói da bênção. Então, em Hebreus 11:20 está escrito: pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir, tipo, tá, ainda ia acontecer. Então, assim,
Jacó... Caraca, eu falo muito então assim, eu tô impressionada. Então, Jacó não, gente. Isaac, ele queria muito ser pai e a esposa dele não podia, Rebeca não podia. Então, ela era estéril. Então, ele orou ao Senhor para que ela pudesse ter filhos, né? E para que ele também pudesse ser pai. Então, Deus deu essa possibilidade, Deus fez com que ela pudesse ter filhos. E Jacó ali, né? Mesmo que Isaac fosse abençoar os dois igualmente, Jacó, ele era o segundo filho, Esaú era o primogênito. Então Jacó, ele tentou trapacear e tentou pegar a primogenitura de Esaú. Mas Isaac, como um bom homem, ele abençoou os dois igualmente. E é muito importante que a questão da bênção, que os pais abençoem os seus filhos. Porque a gente meio que deixou passar essa questão de pedir a bênção para os nossos pais. É uma coisa muito importante mesmo, pedir bênção para os nossos pais e que os nossos pais nos abençoem. Porque eu peço a bênção para minha avó. E é muito engraçado, porque eu chego tipo, bênção, avó, ela fala, Deus te abençoe. Então é muito importante que os pais, eles possam dar bênçãos e abençoar os seus filhos. Quarto, Jacó, herói da profecia, né? Em Hebreus 11, 21 está escrito: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Então, Jacó foi conhecido como herói da profecia. Então, assim, Jacó, gente. Pra mim eu tava errando por causa que eu olhei ali filhos de José, tá? Mas Jacó, ele foi muito temente a Deus, por conta de que seu pai, Isaac, ele também foi temente. Então, é aquela questão de valores, né? De carregar valores. Então, assim, ele ensinou também aos seus filhos a serem tementes a Deus. E serem tementes em fidelidade a Deus, sabe? Sempre serem tementes, independente de onde eles estejam, independente para onde eles irem, para continuarem sendo tementes a Deus e fiéis. Então, assim, Jacó, ele tinha, assim, experiências sobrenaturais. Gente, eu ainda não consigo olhar pra câmera. Experiências sobrenaturais com Deus. Ele via anjos, ele tinha sonhos. E os filhos dele não obedeciam muito a ele, não, né? Até porque também eles venderam José, por conta também de uma longa história, não dá pra incluir agora. Mas eles venderam também José, mas mesmo assim, Jacó abençoou, profetizou sobre a vida de seus filhos. Ele profetizou para que eles pudessem voltar para Canaã e para que para que eles fossem ainda abençoados nessa terra. Então, assim, a questão de profetizar na vida de seus filhos é uma questão muito importante, porque isso pode mudar tudo. Pode mudar o futuro do seu filho negativamente e positivamente, porque a palavra, ela tem poder. O que nós falamos tem muito poder. Então é muito importante que nós tomemos cuidado com as palavras, para que os pais possam tomar cuidado com o que dizem. Gente, que barulho é esse? Para o que dizem aos seus filhos. Então, pai profetiza sobre a vida do seu filho. O próximo está escrito em Hebreus 11, 22, que é José. Ele foi herói em fidelidade. Então está escrito: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, assim, como Jacó, né, que era pai de José, ele também tinha sonhos e eles se realizaram. Os sonhos de José eram muito profundos e ele sabia interpretar também. É muito legal também a passagem de José, a história dele. E José, assim, ele perdoou seus irmãos por ter vendido ele. E independente do que aconteceu, ele não guardou raiva, ele não guardou rancor de nada. E ele foi fiel a Deus, mesmo sabendo com o que tinha acontecido, mesmo estando longe da sua família, ele ainda foi fiel a Deus, porque ele sabia que tudo tinha um propósito e que aquilo era propósito de Deus. Então é muito importante que ensine os seus filhos a ser fiéis, a ter fidelidade, porque assim, tudo que um pai faz, o filho, ele copia, cara, não adianta, o filho copia o que o pai faz. E José, ele foi fiel no pouco, mas ele também foi fiel no muito. Então também é muito importante que os pais ensinem os seus filhos a serem fiéis no pouco, mas também no muito, tá bom? Então pai também é exemplo de fidelidade.
O próximo foi Moisés. Ele foi conhecido como herói no sacrifício. E em Hebreus 11, 28 está escrito: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue que o exterminador, né? Não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, assim, Moisés, ele não teve pai, mas ele carregava como referência de pai Deus, porque Deus ele não é só Deus, ele também é pai. Acho que eu falei em alguma aulinha sobre isso. Deus ele também é pai, então é muito importante que a gente também carregue isso dentro da gente, a paternidade de Deus. E nesse eu vou dizer pra vocês que eu fiquei um pouco confusa, mas eu consegui entender aqui. E ele aceitava os conselhos também do sogro dele, e aceitava super de boa. Então assim, eu vou ler aqui pra ficar mais claro, porque eu realmente não sei como que eu vou explicar isso. Deus me dê clareza, porque eu realmente não sabia como que eu ia explicar isso pra vocês. Mas através da Páscoa, Moisés ele ensinou que os pais celebrassem com os seus filhos o sacrifício do cordeiro que protegia as famílias. Então, assim, ele trouxe um exemplo muito importante, um exemplo de sacrifício. E os pais, às vezes, eles fazem muito sacrifício pelos filhos, mesmo sabendo que não pode dar uma coisa. Os pais dão, eles fazem um sacrifício de dar, e não é em vão, porque Deus sempre dá uma recompensa sobre isso. Gente, é o carrinho do som. É sempre uma recompensa sobre isso. Então, assim, reconheça o sacrifício dos papais de vocês também, que é muito importante também a gente reconhecer isso, tá bom? Então, pai também é um exemplo de sacrifício. E o último, e não menos importante, que é o sétimo, é Josué. Ele foi conhecido como herói na decisão. Em Hebreus 11:30 está escrito: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Josué foi um exemplo de pai para sua família. Ele amou muito a sua família só com a decisão que ele tomou. Então, assim, o povo, eles já estavam muito abalados na questão da sua fé. Então, ele pediu para que o povo decidisse a quem eles serviriam, e simplesmente Josué decidiu que ele e a família dele serviriam ao Senhor. Então, assim, ele decidiu: eu e minha casa serviremos a Deus. Tem até uma musiquinha assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Verdade, nem mesmo. E aí ele decidiu isso, essa foi a determinação que ele teve. Ele manteve o foco, independente do que aconteceu. Do povo que foi liberto do Egito, ele foi um dos poucos que sobreviveram, porque ele não perdeu o foco. Ele continuou crendo em Deus e continuou depositando a fé dele em Deus, e não deixou com que isso ficasse fraco como outro povo. Então, assim, ele sempre manteve os olhos, assim, olhando para Deus, e determinação. Ele teve muita determinação. Então, é muito importante que os pais, eles mostrem essa determinação, que eles coloquem tudo que acontece nas mãos de Deus. Tem até uma música: nas mãos de Deus. E é muito importante que eles coloquem essa determinação nas mãos de Deus e tudo que acontece nas mãos de Deus. Então, o pai, ele também, assim, ele também... Gente, é o carro do som. Ele também reflete nessa questão de determinação. Um pai, ele é muito importante em questão de... Ai, eu esqueci a palavra. Mas nessa questão de determinação, um pai reflete muito nisso, e é muito importante que um pai coloque suas questões na mão de Deus. Então, é muito importante que um pai seja um pai herói, né? Porque nos heróis da fé a gente pôde ver várias características legais, várias coisas. Então, um pai, ele ama muito seu filho. Ele faz muito pelo seu filho, e ele fica muito feliz com as conquistas dos seus filhos. Então, é muito importante. Tem até aquela questão da gente ir mais longe e fazer mais do que os nossos pais. Tem isso, que os pais, eles ficam muito felizes quando os filhos fazem mais do que eles, ou eles fazem, como que eu posso falar? Concretizam, tipo, sonhos que eles tinham, mas não conseguiram realizar, e os seus filhos conseguem. Então, assim, é muito importante que não só os nossos pais, mas que a gente possa manter os nossos olhinhos diretamente pro Senhor, com determinação e foco, mesmo sendo novinhos. Que a gente sempre esteja no foco e sempre olhando para que a gente não enfraqueça a nossa fé, tá bom? É isso, a nossa aulinha ficou grande, eu não vou falar mais porque tá bem grande, mas só vou falar a atividadezinha, que é pra você brincar com seu pai de super-herói, e pra você... Pode ser os heróis da fé. Fingir estar construindo a arca, e várias outras coisas também.
fazer a ensinação do sacrifício também ia ser legal. A gente já tem que parar de falar. E gravar também, que esses momentos são muito importantes, tá? Esses momentos com família e com o pai é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aulinha. Esse aqui ficou um pouquinho grande, mas me desculpem. Eu tentei resumir o máximo possível, eu até me perdi na parte de Moisés. Mas é isso, tá bom? Um beijo, amo muito vocês e já já a gente vai se ver. Tchau!